Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo esse podcast. Lembrando que ele vai para o Spotify, vai para o YouTube. Hoje a gente está aqui com a doutora Lívia clínica da Unidade Sul da BMVet. Queria agradecer o convite e queria elogiar também. Né? A gente estava conversando esses dias atrás, a gente veio aqui, tomou um café e que... nós, da geração antiga, né? Eu me considero geração antiga, eu formei em 2008. A gente tem uma certa resistência de achar que não existe bons clínicos hoje no mercado, né? Porque hoje é uma tendência que os estudantes queiram ir para a especialidade mais rápido do que na minha época, Sim. né? Eu formei em 2008, eu fui fazer a especialidade em 2016. Né? Então, acho que para quebrar essa crença nossa, né, da geração mais antiga, veio você, não só você, mas várias pessoas da sua geração, veio uma galera muito boa, você, o Arthur, a Karina, Denis, cada um foi para sua especialidade agora, mas queria te elogiar e queria te agradecer porque você agregou muito para a nossa equipe da BMVet. Por favor, se apresente e aí depois a gente fala sobre o tema que vamos discutir hoje. Oi, gente. Meu nome é Lívia, como o Bruno já falou. Hoje eu atendo clínica geral lá na BM. E uma especialidade que eu quero seguir, que eu estudo muito, são doenças infecciosas e a medicina preventiva também. Então, é o que eu me dedico há um tempo já. E hoje a gente vai discutir um pouquinho, né? Para tirar aí algumas dúvidas e vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o desafio do diagnóstico das doenças infecciosas e é realmente um desafio. Eu acho que ainda existe um padrão ainda na medicina veterinária. Não sei se você concorda comigo ou não, vocês que são mais novos, talvez já tenham uma abordagem diferente do que a gente tinha. Mas na minha época tinha muito aquela abordagem de fazer só o exame de sangue, os bioquímicos, não saber direcionar muito a sorologia, a PCR. Então, às vezes, nem insistia tanto, né? E se o tutor decidia realizar o tratamento só com o exame de sangue, a gente realizava, não. Existia um padrão que isso acontecia. O que você acha? Como está a medicina veterinária hoje em relação a isso? A gente precisa melhorar? É realmente um desafio hoje ainda ou não? Estou falando de 2008, né? Agora a gente está em 2023. Eu acho que pensando em testes e possibilidades, hoje em dia a gente tem muito mais. Né? Eu acho que a gente precisa ainda aprender a usar eles. Sempre que eu vou conversar com o tutor, eu acho que é uma fala minha que eu tenho até que gravar. Eu falo que doença infecciosa é um desafio, por vários motivos. Além de você ter que saber qual o momento que a gente não sabe, né? A gente vai na clínica tentando entender o melhor momento de fazer uma sorologia, ou qual que é o melhor momento de fazer um PCR, qual amostra eu vou usar ali, né? Eu acho que, realmente, né? Antigamente, às vezes, vinha algo, plaqueta baixa, eu vou usar doxy, né? Aí hoje a gente até brinca que tratar plaqueta baixa não trata com doxy. Mas na época que eu fazia residência, mas mesmo por custo, eu tinha dificuldade de fazer muitos exames, né? Eu acho que o lugar que a gente tá hoje em dia possibilita a fazer muitos exames. Mas eu penso que independente de onde a gente estiver, a gente precisa explicar para aquele tutor as possibilidades que a gente tem de exame, para a partir daí a gente tomar uma conduta, sabe? Mas eu com certeza acho que hoje em dia a gente tem muito mais possibilidades. Cada vez mais a gente tem possibilidade em laboratórios normais, não só de estudos, né? Então, PCRs quantitativos, valores que os tutores podem pagar, sabe? Então, eu acho que a gente tem uma gama aí de possibilidades. Eu acho que muita coisa mudou. Né? Ouvindo você falar, eu vejo que ainda existe um padrão, né? Em alguns locais de Ribeirão Preto. Aqui nessa região a gente consegue fazer mais fácil, né? Sim. Tudo que a gente quer. E aí a gente consegue exercer a medicina veterinária com excelência, da forma que realmente a gente quer trabalhar. Sim. Né? Mas é difícil a gente trabalhar com qualidade se o tutor não quer.
né? A gente fica preso em algumas situações, em exames muito básicos, onde a gente não consegue fechar o diagnóstico, né? Então, eu vejo porque é algo que a gente passa um pouco na unidade 1, em algumas situações, né, de não aceitação de conduta de alguns exames, e isso atrapalha demais o diagnóstico. E é difícil para aquele tutor entender o quanto ele atrapalha, não deixando a gente fazer. Então, vamos falar um pouquinho sobre os exames. Vamos começar pelo básico, né? PCR, né? A gente tem alguns... PCR não, vamos começar por sorologia. Tá. A gente tem alguns tipos de sorologia. Sorologia quantitativa, qualitativa, anticorpo, antígeno. Então, explica cada uma para que o tutor possa entender e para que o estudante, o veterinário, consiga entender também. Então, quando a gente pensa em sorologia de anticorpo, a gente tem que pensar que um anticorpo não quer dizer que a gente tem uma doença ativa, né? Então, assim, se um paciente tem anticorpo para aquilo, pode ser que ele tenha passado e conseguido passar sozinho. Então, eu não posso falar que um teste positivo de anticorpo eu tenho uma doença ativa, entende? Mas assim, eu vou trazer um exemplo, por exemplo, que é o que mais sai na clínica, Ehrlichia. O que a gente mais tem de possibilidades rápidas são sorologias. Então, a gente tem a sorologia quantitativa de Ehrlichia e a qualitativa, né? Se positiva na qualitativa, o que eu sei? Que aquele paciente passou, que aquela doença passou por ele. Não que necessariamente ela está naquele momento. Mas, aí eu vou trazer um pouquinho lá de trás. A clínica vai ser sempre soberana. Eu não tenho possibilidade de fazer o PCR por algum motivo. E esse paciente titulou anticorpo por algum motivo, né? E o paciente tá ali, com toda a clínica do mundo. Aí os exames básicos pegam. Eu não vou tratar, né? Se você vê palestra da galera, né, que já tá dos melhores ali da Infecto, eles vão falar isso. Mas eu sempre penso, a clínica é soberana e a gente lida com o que a gente pode, né? Lógico, se a gente pode juntar a maior quantidade de exames, melhor. Então tá, sorologia de anticorpo. Também pode vir, a gente pode pensar nas doenças cianomose, parvo, hepatite infecciosa. Hoje em dia a gente usa a sorologia de anticorpo para titular, para eu ver se eu vou vacinar aquele paciente naquele ano. Entende? Então, tem muita gente que não gosta. Eu adoro sorologia. Você está conseguindo fazer dessa forma já? Na maioria. Na maioria das vezes? Maioria. De titular antes de vacinar? Na maioria das vezes. E como você leva em consideração todas as doenças que estão dentro da vacina? Né? Por exemplo, cianomose, a gente sabe que tem um efeito um pouquinho mais prolongado, né, em relação à vacinação. E você vai fazer sorologia, se tiver com anticorpo alto, você não vai vacinar num primeiro momento pensando em cianomose. Mas e as outras doenças, já que no Brasil a gente não tem a separação? Esse que é um problema, né? Sim. Não, isso pega muito. Porque, por exemplo, esse ano só eu tive 2 pacientes, que são pacientes meus muito antigos. Eu vacinei, fiz primovacinação, tudo certinho. Então, sei que foi feito da forma certa. Eles titularam, na verdade, 3. Um titulou baixo para cianomose. E os outros, ok, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vacinar tudo. Infelizmente. Aí a conduta é essa, não tem para onde a gente fugir, tá? Aí o outro para parvo. Por mais que eu sei que parvo não vai pegar muito paciente adulto, eu não tenho coragem, sabe? Porque se eu pego uma diarreia hemorrágica num paciente adulto, vai ser um diagnóstico diferencial, meu parvovirose, né? Então, eu vacino tudo. Se um deles der baixo nível de anticorpo, eu vacino tudo. Só para entender, veio para vacina, né? Veio para revacinar, já é um cachorro adulto com 3 anos, por exemplo. Ele tomou as 3 doses de filhote, depois tomou depois de um ano, enfim, vai tomar de novo, vai revacinar. Você faz a titulação, a sorologia? Faz? Eu já faço assim, eu faço a primovacinação. Alguns pacientes, eu faço mais uma depois, né, completando 1 ano. Outros, se o tutor topar já naquele momento, a gente titula. Entendi. Porque tem até quem acaba titulando quando filhote. Eu não vejo tanto sentido nisso. Então, eu começo depois da primovacinação mesmo a fazer a titulação. Mas ou eu faço 1 ano eu vacino e vou começar a titulação a partir do 2º ano, ou eu já começo no 1º ano.
vai depender muito do combinado e da conversa com aquele tutor e da disponibilidade dele, né? E se através do exame você vê que não precisa vacinar para sinomose? Só que tem as outras vacinas tem as outras doenças envolvidas. Você faz? Como que você decide isso? Se for pensar na múltipla, você diz, vamos por exemplo, não titulou para hepatite infecciosa e para parvo. Aí é a mesma conduta que eu pego se ele não titula para sinomose. Eu vacino tudo. Agora, se ele titula para hepatite infecciosa, parvo e sino, porque a vacina que a gente tem lá, a parte liofilizada é hepatite infecciosa, parvo e sinomose. Na parte líquida, ela vai ter lepto e a parainfluenza. Então, a gente consegue dividir aí. Então, se ele titula para os 3, a gente faz só a parte líquida. Entendi, boa. Então, na vacina que a gente tem lá, a gente consegue fazer isso. Boa. Então, assim, se ele vai titular baixo para um desses 3, e o bom desses 3 estarem juntos é que a gente sabe que o paciente pode titular alto para os 3 até 3 anos pós-vacinação, né? Mas, às vezes, acontece isso que eu contei igual dos meus pacientes, que eu não contava com isso e a gente teve que vacinar Legal. toda, né? Múltipla. E aí vem a da raiva, que é obrigatória, aí não tem jeito, anualmente. E as que são opcionais, né? Você já passou isso para a equipe já? Porque eu não sabia. Da vacina? É. Olha, eu não sei se eu passei, mas eu posso passar. Ó, então, já que a gente está falando sobre sinomose, eu acho que é uma doença que existe uma dificuldade da realização do exame no momento correto. E qual amostra utilizar. Então, vamos falar um pouquinho sobre sinomose. Sinomose não é mais uma doença, não sei se você pega muito, né? Mas não é uma doença igual era antigamente, né? Que tinha com muita frequência parvo e sinomose. Então, era carro-chefe, pelo menos na região que eu estava lá em 2008, parvo, sinomose e erlíquia. E aí, na época, não tinha carrapaticida. Então, a gente pegava 3, 4 casos de erlíquia por dia. Eu acho que hoje não tem mais isso, né? Mas sinomose. Vamos falar sobre sinomose. Eu acho que é uma dificuldade de todos os veterinários essa decisão no momento exato e da amostra correta. Explica um pouquinho, né? Quais são as fases da sinomose e quando realizar os exames para essas fases. Tá. Então, o que acontece? Eu acho que a gente não vê mais tanto por causa de onde a gente está. Mas eu acho que tem muito ainda, sabe? Acho que menos, muito menos. Eu acho que a conscientização de vacinação cada vez mais aumentou, né? Mas eu acho que lá, eu tô lá faz 1 ano e meio. A gente pegou 2. Parvo nunca. Nunca pegou. Acho que o pessoal, antes de eu entrar, pegou uma. Entendeu? Só para abrir um parênteses aqui, a gente está querendo até desativar o setor de infecto contagioso, porque realmente aqui não atende, né? Então, pega pouco mesmo aqui em cima. Pega muito pouco. E aí, então, tá, vamos lá. Para sino, eu acho que a gente tem um teste rápido aí, de antígeno, né? Super sensível. Eu acho que a gente tem que usar dele muito. O que acontece, né? Pode ser que se o paciente está em fase muito aguda, às vezes ele dê negativo. E o que a gente pode fazer aí para melhorar a sensibilidade dele, né? Posso te interromper rapidinho? Como você classifica a fase aguda da sinomose? Então, na verdade, até o paciente, na parte de... Quando ele já está neurológico, ele pode estar em uma fase aguda. Ah, tá. Então, é muito difícil, por exemplo, não tem um protocolo de tratamento certo para sinomose, né? Não existe, é muito difícil. 5% de chance da gente tratar. Então, por exemplo, eu sempre me peguei, né? Putz, será que eu uso corticoide pensando em desinflamar parte do sistema nervoso central? Então, o que normalmente eu vejo, né? Pacientes que estão mais agudos, quando eles estão já com sinal neurológico, eles costumam responder um pouquinho melhor ao corticoide, entendeu? Quando eles já estão na fase crônica, na verdade, corticoide nem é interessante. Esse paciente está com a imunidade lá embaixo, né? Ele vai ser um paciente inflamado, mas aí eu acho que a gente tem que ponderar
o uso, né? Então, por isso que a gente pensa no uso de vitaminas, enfim. Mas não... Vômito e diarreia é um quadro clínico. Por exemplo, prostração. Eu já peguei paciente que passou dos quadros inespecíficos para um quadro neurológico assim, ó, né? Ceratoconjuntivite seca, né? Que assim não pode fazer, acho que tu pode falar melhor que eu. Mas aqueles pacientes todos remelentos e tal. Uma vez lá na residência, a gente achou... A gente não, né? O Rafa, que é um patologista incrível, a gente fez um swab ocular e ele achou lentes na lâmina. Num swab ocular, Fantástico. sabe? Então, assim, é a fase mais aguda do mundo. Então, às vezes, em sangue periférico, a gente pode achar lentes em fase aguda, né? Não vai ter como... Lógico, não vai ter como a gente ter certeza disso, né? Quantos pacientes sinomoses super sem fase neurológica a gente pega? Quase nenhum, né? A pior coisa pro oftalmo é receber um quadro de ceratoconjuntivite seca de um animal com sinomose, né? Então, vem com todo sinal clássico de sinomose bilateral, às vezes com perfuração bilateral, né? Ou úlcera bilateral, úlcera profunda bilateral. Por quê? Porque a ceratoconjuntivite seca não causa proteção em córnea e evolui muito rápido. Os quadros de sinomose no olho, até uma dica para quem vai assistir, tem uma evolução muito rápida. Primeiro começa com a ceratoconjuntivite seca e depois evolui para uma úlcera profunda, assim, coisa de 1-2 dias já está uma úlcera profunda e é sempre bilateral. Então, às vezes, eu recebia mais, né? Hoje é difícil. Mas eu recebia o quadro de ceratoconjuntivite seca bilateral, um pouquinho de secreção nasal e o quadro que já está evoluindo. Ele já está naquele sinal que não tá ele não tem sinal neurológico ainda, a gente já consegue direcionar o diagnóstico, né? Sim. Essa fase aguda, que até essa dificuldade, né? Se eu recebo o animal, é uma dificuldade que o clínico tem de diagnóstico, né? Então, nessa fase aguda, onde não tem quadro neurológico ainda, como conduzir esse caso em relação a exames? Voltando um pouquinho na sorologia, só pra gente finalizar essa parte... Eu ia falar das amostras, para a gente usar tanto soro, urina e secreção ocular nesse teste rápido. Da sinomose. Da sinomose. Certo. Aí, então, eu penso assim, a gente tá com um quadro... Eu sempre falo que quando o quadro não bate, é infecto. Não é possível. E aí, normalmente eu vou descartar todas as possibilidades, sabe? Porque hoje em dia a gente sabe que a própria hemoparasitose pode causar sinal neurológico, sabe? Então, ou um sinal inespecífico, por exemplo, né? Às vezes um paciente em fase aguda já vai ter sinal neurológico. Mas aí antes da gente pensar nos testes específicos, o hemograma, os bioquímicos, proteína total, albumina, globulina, relação albumina, globulina, acho que isso fala muito pra gente, né? Então, assim, um paciente com sinomose, muitas vezes ele vai ter linfopenia. Então, tá estranho, tem linfopenia, não só que seja sinomose, mas eu com certeza vou colocar no diagnóstico diferencial, né? E aí vem toda a anamnese envolvida, que eu acho que o que a gente mais pega é quadro inespecífico. E principalmente lá. E eu faço teste de sinomose lá. Porque, assim, e se for? Por mais difícil, porque lá chega os pacientes certinho, né? Vacinado, mas e aí? Eu vou bater que não é? Mas realmente, num quadro agudo muito inespecífico, vai ser muito mais difícil. Eu acho que tanto para fechar diagnóstico, pensando em teste rápido, mas o teste de sinomose, eu acho que ele é o mais fácil de fechar do que num paciente numa fase aguda, do que um paciente com Ehrlichia, por exemplo, numa fase aguda e um teste rápido de anticorpo que eu tenho. Entendeu? É mais fácil fechar o de sinomose. Eu penso que sim, pensando que a gente está procurando antígeno, né? A chance dele estar circulante, e aí pensando que eu junto toda a amostra, a gente tem muito lentes em urina, né? O vírus da sinomose, ele vai muito para a urina, tanto secreção ocular também. Então, se a gente junta tudo isso, a chance de eu ter a concentração ali e positivar vai ser muito maior, né? Qual que é a conduta, então? Para a gente deixar claro que você atende um caso, é inespecífico, o que
você espera do exame de sangue, do hemograma, ou não espera muita coisa do hemograma, né? E aí, de acordo com esse hemograma e com o quadro clínico do animal e o histórico dele, o que você espera na sequência e quais exames que você vai fazer? Pensando num quadro geral ou só sinomose? Assim? Só sinomose. Só sinomose. Uma suspeita. Você está com a suspeita de sinomose, a sua principal suspeita. Como que você vai guiar esse caso? E vamos supor que seja mesmo, tá? Como você vai guiar? Primeira coisa, se eu tenho muita suspeita, eu vou pedir todos exames básicos, assim. Então, o hemograma, check-up. Às vezes, a gente não vai ter muita alteração em parte renal e parte hepática, mas toda doença infecciosa, ela pode fazer aumento de globulina e, por consequência, diminuição de albumina, né? Então, eu vou ver, às vezes, uma proteína total mais alta e essa diferença, entendeu? E aí eu faço a relação albumina-globulina, como a albumina tá muito baixa, a globulina muito alta, eu vou ter um número aí muito baixo. Então, sei lá, abaixo de 0,6, por exemplo. Tá? Então, eu já vou falando, não, a chance é grande. E aí, você tem o teste ali, né? Você já vai fazer aquele teste como triagem, porque, para mim, esse teste sorológico, a chance de positivar é muito grande. Aí você faz esse teste rápido. Faço. Com quais amostras? Soro, secreção ocular e urina. Eu chucho tudo ali no potinho. Ah, você coloca tudo no mesmo potinho. É, tá. Então, tem o teste rápido e vem aquela amostrinha que a gente, teoricamente, antigamente, eu só fazia de suave ocular. Aí, só que a gente começou a perceber que faz muito mais sentido e a gente aumenta a sensibilidade do teste se a gente fazer esse mix de amostra. E realmente. Ah, que legal. Legal. É, isso que é a nossa dificuldade, entendeu? Em ter essa percepção de que não é só secreção ocular ou não é só o sangue, né? A gente está falando de sinomose aqui, mas para muitas doenças a gente só utiliza o sangue só e não outras amostras, né? Então, passando de sinomose para parvovirose, que é algo que eu acredito que seja mais difícil ainda hoje, né? De diagnosticar. Ou, na verdade, de atender. De atender. Pra gente, sim, principalmente. Mas eu acho que até tem mais do que sinomose. Pensando que, na verdade, o vírus, né, da parvo, ele é muito mais resistente ao ambiente do que o da sinomose. O da sinomose é um vírus, assim, é que ele a chance, igual que eu falei, da gente salvar, por isso ele é muito grave, mas a chance da gente conseguir fazer uma limpeza correta ali, com produtos corretos, e a gente conseguir matar ele, é muito mais fácil que o da parvo. Então, por exemplo, eu já peguei ninhada de 5 com parvo. Então, eu acho que por isso que a gente vê muito mais. Porque ele é muito mais resistente. Então, se um canil com várias raças, ele tem um caso de parvo, a chance da maioria, se ele não tirar todo mundo de lá, de todo mundo infectar é grande. Assim, pra mim, eu acho que muito mais. Chegaram numa conclusão em relação à mortalidade de sino e de parvo? Nossa, com certeza. Depois do diagnóstico? Nossa, com certeza. Eu não vou conseguir te falar de cabeça esses níveis. Mas sinomose bem maior. Com certeza, porque é aquilo, né? Se eu tenho parvo, quantos parvos eu perdi? É o contrário. Eu acho que o tanto de parvo que eu perdi é o do sinomose que eu salvei. Sim. Sabe? Sim. Então, vamos para parvo e vamos falar que... Começar de que... Não sei se existe esse mito ou se na faculdade tinha, né? Na residência tinha o mito de... Tá com cheiro de parvo. Tinha ainda? Tem. Explica um pouquinho o cheiro de parvo. Nossa, tem nem como. Você tem que sentir pra saber o cheiro. Mas é porque tem uma diarreia hemorrágica, né? Normalmente vai ser uma diarreia hemorrágica, vai ter uma translocação bacteriana ali gravíssima, né? Então, às vezes... E filhote. Chance de filhote fazer sepse por translocação é muito grande, né? Então, vai ser uma diarreia ali de todo o trato gastrointestinal. Não é uma diarreia de intestino delgado, de intestino grosso. É uma diarreia de tudo, porque o vírus, ele vai em enterócito ali. Então, ele quer destruir, né? Eu já vi diarreias horríveis, que parecia que estava saindo parte do intestino, da mucosa, de tão feio que é, né? E tão grave.
Então, mas eu super concordo que existe o cheiro de parvo. Mas existe cheiros similares, né? Às vezes Não dá pra gente falar que o diagnóstico é parvo, né? Só pelo cheiro, isso é importante. Então tem uma destruição muito grande de enterócito. E por que tem uma leucopenia tão grave? E essa leucopenia, ela é rápida? Existe uma leucocitose antes, ou já tem a leucopenia, ou existe uma variação também? Pode. Na maioria dos casos a gente vê que Leucopenia. vem com leucopenia, né? Pode ter, sim, essa fase. Mas o que acontece? Eles fazem essa translocação bacteriana tão rápido, e aí a gente chega ali num ponto de sepse muito rápido, porque é um filhote, normalmente, né? Imunocomprometido. A chance dessa doença fazer leucopenia nele é muito maior, por consumo, né? Então, você tem alta produção, mas um consumo também igual. E aí é quando a gente... principalmente neutrófilo, né? Que faz muito consumo ali em intestino. Então, por isso que a gente... Então, é leucopenia por Normalmente, neutropenia. Diferente da... Eu posso ter a pancitopenia na parvo, que aí eu vou ter tudo baixo. Mas, normalmente, a gente vê neutropenia. Neutropenia. Na parvo, e na sinolinfopenia. Mas, assim, a gente pensando em mundos ideais, né? Não que a gente vai pegar isso, mas eu, com certeza, se eu tenho um filhote com vômito, diarreia, neutropênico, eu vou pensar principalmente em parvo. Não que eu vou deixar de fazer um teste de sino, se for possível, sabe? Porque não necessariamente eu não bato o martelo que eu vou excluir ali, né? E não necessariamente vai ter os sinais clássicos, né? Então, qual que é o sinal clássico da sinomose? É secreção ocular, secreção nasal, tosse, espirro, às vezes, né? Aí os sinais gastrointestinal pode vir, mas acontecer bem no começo. E depois neurológico, ou no começo já pode vir o sinal neurológico da sino também. Pode pular todas as fases e ir pro neurológico. Pode pular. E a parvovirose, mais o sinal clássico de diarreia com sangue e vômito. E vômito. Eu brinco assim, que eu falo pros meus tutores quando eu preciso aplicar Cerênia, eu falo assim, olha, eu já vi Cerênia não fazer efeito em 3 casos: pancreatite grave, parvovirose e corpo estranho. Então, eu sempre falo, nada parava o vômito desses bichos, assim. Se você não... Aí você começa... Gente, alguma coisa de errado, né? Então, lá é muito mais difícil, mas já peguei corpo estranho, eu falava assim, gente, será que é parvo? Porque nem o Cerênia tá segurando, sabe? Dá um medo. Mas Bem, pra quem não sabe, o Cerênia é um antiemético, né? Que foi criado para medicina veterinária primeiro, né? Não sei se tem na medicina humana, mas é uma medicação excelente que corta a maioria dos quadros de vômito. Então, como você segue os casos de parvo, Lívia, para diagnóstico? Então, chegou o quadro clássico, né? Faz a triagem, exame de sangue, bioquímico. Isso. O que você espera desses exames, na maioria das vezes, e aí qual que é o próximo passo? Então, vou começar pra gente seguir. Uma coisa que isso acontece muito comigo lá, principalmente no plantão de final de semana, eu acho que se você me perguntar o que eu mais pego é diarreia e vômito no atendimento. E filhote. Mas o que sempre acontece? Eu pego um filhote com diarreia, precisa estar no nosso... Primeira coisa, antes de fazer qualquer exame, você precisa colocar no diagnóstico diferencial parvo. O que acontece? A maioria dos filhotes acabaram de vacinar há 2, 3 dias. E aí, isso é um problema, porque o teste rápido é uma vacina viva, né? Então, o teste rápido, ele pode positivar por um tempo, assim, por uns dias. Se não me engano, é uma semana, de 7 a 14 dias. Ele pode positivar por causa da vacina. Então, você não vai saber se aquele paciente está com parvo ou não. E aí é uma complicação para diagnóstico de parvo, se for mesmo, porque pode ser. E aí você tem que abrir para o tutor, você tem que falar. Muitas vezes eu não faço, eu espero. Porque aí eu vou fazendo outros testes, né? Então, eu faço o exame de sangue, vou ver como que tá, porque, assim, já peguei diarreia hemorrágica de paciente mal, né? Mal, assim, com muita diarreia, que teoricamente, na minha cabeça, já era para positivar, porque eu acho que esse teste positiva até em 3 dias depois do paciente pegar parvo, sabe?
Aí eu faço o exame. Aí, vamos pensar, se tiver neutropênico esse paciente, albumina lá embaixo, por absorção também, tá? Não só pela infecção de aumento de globulina, no caso da parvo eu vou ter por absorção, albumina, eu vou ter perda ali. E aí eu penso em pedir o teste ou não. Mas assim, se o exame tá normal e vacinou há 3 dias, eu falo pro tutor, você vai acompanhar esse paciente todo dia. Porque pode ser. Mas se ele positiva, você vai causar um negócio tanto na sua cabeça quanto pro tutor complicado, sabe? Mas essa é a minha conduta, não que seja a conduta certa, tá? Eu acho que é uma conversa com o tutor ali no momento, pra ver o que ele tá disposto, pra ver se ele entende também. Vai ter muito tutor que você já pega ali, que não vai entender. Se você fizer o teste, você vai ter certeza que não é, mas tá positivo. Como que você explica pro tutor? E a gente sabe que pode dar um falso positivo, sabe? Mas, enfim, vamos pensar que não vacinou. Então, eu fiz os bioquímicos, então, sinal clínico, neutropenia. Normalmente, a albumina vai estar baixa. Às vezes, você pode ter alguma lesão hepática, sim, mas não por questões ali orgânicas mesmo. E normalmente, é o quadro clássico da parvo, né? E aí, você vai pedir o teste. Não só o de parvo, né? Você negativou, você pede coprológico, teste de Giardia. Mas, assim, porque a maioria, hoje em dia, né? Que pra gente também é mais fácil. A chance de um paciente ter parvo lá é muito baixa. Então, você vai equilibrando. A chance de um paciente... Eu pego muito mais Giardia num paciente filhote, hoje lá, do que parvo, sabe? Mas, olha, já aconteceu várias vezes. Porque tá fazendo a primovacinação. Você acabou de pegar do canil, né? Ele acabou de pegar, veio com... vacinou antes de pegar. Primeira dose que seja, sabe? Às vezes vem com a segunda. Não tem como você falar, né? Porque foi um estresse, mudança. Você não sabe o que passou na casa do tutor também, o que estava acontecendo no canil. Mas tem que estar no diagnóstico. Isso precisa ser falado pro tutor, sabe? Eu acho que isso principalmente. Mas eu acho que parvo é um... Tirando isso, esse detalhe... Porque se fosse um animal, por exemplo, que acabou de resgatar na rua, com vômito de diarreia, você não tem histórico nenhum. Se um teste de parvo der positivo, eu vou super acreditar que ele é positivo. É isso que eu ia te perguntar. Se não é vacinado, você fica mais tranquila com o diagnóstico e geralmente positiva. Se, por exemplo, se ele tem parvo, Positivo. você fez o teste... A chance é grande. E qual que é esse teste? É sorologia? Sorologia é antígeno também. Antígeno. Lá a gente tem o que pega coronavírus também, entérico. Que o coronavírus entérico, ele pode mutar e virar parvo, né? Em alguns filhotes, o coronavírus entérico, ele pode causar uma diarreia mais feia. Mas normalmente ela vai ser bem mais branda do que a parvo. Tá. Vamos fazer um passo a passo, então, aqui da parvo. Isso é bom porque a gente recebe muito animal de canil, né? Então, receber um animal de canil, tá com diarreia e vômito, e tomou a primeira dose de vacina. Né? Fala a conversa que você tem com o tutor. Nossa, eu vou expor todas as possibilidades. Então, eu vou falar desde uma verminose, de um protozoário, né? Que é Isóspora, Giardia, que normalmente vai vir... e eu falo, sim, da possibilidade de parvo e até da possibilidade de uma hemoparasitose, dependendo. Porque a gente tem quadros aí, tem quadro gastrointestinal em todas, né? Você fez, já falou dos diagnósticos diferenciais. E aí você vai pro exame. Pro exame. Aí eu falo pra ele, vamos deixar o teste de parvo ali de lado, porque a gente pode positivar isso... Pode não ser um positivo, e isso vai confundir... Eu falo pra eles, vai confundir nós dois. Não é só você, porque você precisa ganhar ele ali, né? Pra ele confiar. E aí, eu peço todos os exames, então vou pedir hemograma, vou pedir bioquímico, principalmente albumina, globulina. Eu peço parte hepática e renal também pra eu entender se tá tudo bem com esse paciente, ou se tem alguma coisa a mais que pode me mostrar e eu pensar em outra coisa. Num plantão, por exemplo, às vezes eu acabo pedindo um teste de Giardia. Tá. Pra eu entender e também pro tutor ficar um pouco mais calmo, sabe? Porque eu fazer um coprológico
7 horas da noite num domingo, entendeu? Não, acho que é uma possibilidade remota. Então, mas eu também vou pedir os coprológicos seriado, né? Porque ele pode vir com um monte de verminose. E aí, vamos supor que você teve essa conduta de falar, ó, não vamos fazer agora o teste rápido. E aí fez o exame de sangue, neutropenia, albumina baixa. Os sinais... Se os sinais não continuaram, você já vai descartando a possibilidade. Se os sinais clínicos continuam, você faz o exame depois de 3 interna e faz o exame depois de 3, 4, 5 dias. Depois de quanto tempo você realiza esse exame? Eu faço para comprovar, né? Pro tutor, depois de uma semana ali, se ele vacinou há uns 3 dias, mas a gente pode fazer o PCR também, tá? Parvo não vai ter tanto problema ali. A gente pode fazer. Mas demora muito mais para sair, né? Então, mas eu faço sim. Mas assim, se tiver neutropenia e todo o quadro, eu vou fazer na hora, sabe? Ah, você vai fazer. Eu vou. Eu faço. Assim, eu sei que existe uma chance grande, mas assim, eu tenho a clínica. E aí a gente volta naquilo que eu falei lá no começo. Você tem a clínica com o exame, aí você faz. Sim. Entendi. Se tem a clínica e não tem o exame, por exemplo, aí você leva algumas coisas em consideração e no primeiro momento, para não confundir, você não faz. Não faço. E aí eu uso a fala, né? Paciente... Eu fiz o Serênia. O paciente não parou de vomitar. Se for uma verminose, ele vai parar, sabe? E só com suporte vai melhorando. Então, eu já falo... Eu normalmente, se eu atendo esse paciente num dia... Que é o que eu te falo. Normalmente, eu atendo esse paciente de sábado. Sábado, eu peço pra ver ele de manhã, no outro dia. Sim. Entendeu? Ah, você vê ele no outro dia pela manhã. Com certeza. Esse animal não está internado. Se ele não está internado. Tá. É lógico, pra gente internar, a gente leva em consideração alguns fatores, Eu né? sempre tento não internar filhote. Tá. Se eu puder não internar, melhor, sabe? Eu prefiro fazer, acompanhar ele de perto, vejo ele no outro dia, ou o tutor lá é 24 horas, né? Então, assim, eu já deixo o tutor com todo o suporte para ele voltar. Então, você tava vomitando também, fiz o sereno. Eu falo para ele, não passou, você vai voltar, a gente vai internar e a chance é muito grande. Só pra ficar claro, eu acho que, assim, por que não interna no primeiro momento, né? De acordo com o exame clínico e porque aqui a gente atende aquele primeiro vômito, aquela primeira diarreia, diferente daqueles quadros que você atende já com uma desidratação grave, né? Uma desidratação que você realmente precisa internar. Aí é outra coisa. Então, são outros casos, né? Que a gente deve levar em consideração. E se tem a suspeita, aí tem que internar e não tem jeito, né? E se tiver com desidratação grave, ou com aqueles casos que já teve 5, 6, 7 quadros de diarreia grave mais vômitos, aí aquele paciente chega com uma uva passa, né? É. Hipoglicêmico. Mesmo que não for parvo, aí sim. Mas lá, nossa equipe toda. Se a gente puder não internar vendo que tá ok, mas se internar, o tutor tem que estar consciente que existe chance dele pegar alguma coisa, porque ele é imunodeprimido, né? Então, assim, às vezes eu vou internar um filhote por um vômito e uma diarreia, que ele pode se recuperar em casa. E aí eu vou internar, vou correr esse risco, sabe? A gente tá lidando com vários pacientes, por mais que a gente tome cuidado, isole esse paciente, sabe? Mas foi o que você falou, esse paciente chegou mal, paciente em choque. De forma alguma, nem pensa, né? Você já interna. Mais algum ponto sobre parvovirose? Não, acho que não. Não? Vamos para hemoparasitose, Uhum. erliquiose e babesiose. Essas são doenças que eu queria ver a realidade de hoje, tá? Porque era algo que eu atendia muito e eu gostava de atender, né? Então, assim, vamos lá. Erliquiose, ainda, não sei se ainda tem isso, mas plaqueta baixa é erlíquia. Nossa, se eu falo isso pra minha professora de patologia, a Márcia, nossa, ela me mata desde o primeiro do dia que ela deu patologia clínica, a primeira coisa que ela falou. E olha que faz tempo. Não é. Mas é uma realidade que você vê ainda, tratar erlíquia só por causa da plaqueta baixa? Eu já vejo. Eu vejo algumas pessoas fazerem isso. Lógico, vai ser uma suspeita, né? Principalmente o anaplasma, porque ele vai
parasitar plaqueta em específico, né? Não necessariamente a gente vai ter um só. Sempre, às vezes, vem um combo, né? Vem mais de uma hemoparasitose. Mas eu acho que sim, é uma suspeita. Você tem a clínica, você tem uma trombocitopenia. Mas a Ehrlichia em si, ela parasita principalmente o leucócito. O que acontece? Ela inflama, né? E aí, se eu pensar só nela, né? Então, e a gente também pode ter a questão medular. Que aí a gente começa a diminuir produção. Então, assim, mas não necessariamente, né? Sim, Tá. sim. Você entrou num ponto que eu queria falar. Então, quando eu estudei isso, vamos lá. Ehrlichia, tinha uma discussão de que Ehrlichia platys atinge a plaqueta, Ehrlichia canis, leucócito, mas não era um padrão que a gente via, né? Então, não sei se causa vasculite, inflamação, e aí tem queda de plaqueta também. Também inflama, Tá, paciente mas inflamado. a gente sempre via, na maioria das vezes, só plaqueta baixa. E nem sempre às vezes sim, né? É lógico, mas se a gente for pegar em percentual, a plaqueta baixa, ela é muito... A gente pega muito mais animal com Ehrlichia com plaqueta baixa, ou eu pegava, do que uma panleucopenia ou leucopenia com trombocitopenia. Então, qual que é o padrão hoje? A gente realmente... A gente sabe que Ehrlichia platys pega plaqueta, canis, leucócito, ou não tem mais esse padrão, assim, individualizado dos tipos de Ehrlichia? Então, a Ehrlichia platys virou anaplasma. Virou anaplasma, ó. Tô atualizado, hein? Virou anaplasma platys. Entendi. Entendeu? Entendi. Tanto que o 4DX a gente pega anaplasma também. Mas, assim, o que é que eu não sei se eu mudei de lugar ou se as coisas mudaram. Eu fico pensando muito nisso. Porque, assim, o que eu vejo lá, existe, sim, os pacientes trombocitopênicos que vão positivar para Ehrlichia. Mas, lá, Bruno, eu já peguei paciente, assim, às vezes com uma anemia branda e positivando. E plaqueta, eu tô com uma paciente lá. Pra Ehrlichia. Pra Ehrlichia. Positivou não pra Babésia, pra Ehrlichia mesmo. Pra Ehrlichia, a gente coletou a medula pra mandar PCR, mas o que ela positivou, a gente pegou no quantitativo, né? Ehrlichia quantitativa. Ela tem 329 mil plaquetas, entendeu? Então, assim, e aí? Mas uma anemia, assim, gravíssima, entendeu? Então, eu acho que a gente ainda pouco entende muito, porque você não sabe o quanto de tempo essas Ehrlichias estão ali causando, sabe? Então, eu vejo alguns padrões, mas eu penso assim, eu acho que a gente não pode pensar que ela vai realmente causar só trombocitopenia, sabe? Se eu pego um paciente trombocitopênico, às vezes eu posso pensar numa leishmania, por exemplo, né? Que ela vai ser muito pior. Então, eu acho que o anaplasma vai conseguir. Se eu vejo trombocitopenias severas, eu sempre penso que tem uma chance muito maior de ter anaplasma do que Ehrlichia. Entendeu? Quais são os seus diagnósticos diferenciais? Para uma trombocitopenia? Então, para trombocitopenia. Até uma inflamação, paciente inflamado por algum motivo específico, tá? Já vi trombocitopenias em pacientes em pós-cirúrgico, por exemplo, e só trombocitopenia. Aí o que eu falo? Vamos esperar 7 dias, a gente coleta de novo, senão a gente começa a pesquisar assim. Então, Ehrlichia, anaplasma, Babésia, qualquer hemoparasitose, leishmania. Então, Imunomediada. uma TIM, imunomediada sem uma causa, entendeu? Com certeza. Legal. E aí como você segue em relação aos exames? Tá. Para o animal trombocitopênico. Tá. Qual o próximo passo? Se eu vou começar a excluir as doenças infecciosas, né? Então, o que seria o ideal dos ideais, tá? A gente juntar as sorologias com o PCR. Tá? Então, assim, por que sorologia a gente tem na mão? A gente pode agilizar tratamentos, a gente fechou o diagnóstico muito mais rápido até esperar o PCR chegar. Hoje em dia, a gente manda para fora. E aí, então, coleta a medula, pro tutor topar. Coletar a medula é um
pós-parto e coletar PCR de sangue periférico num paciente que só tem trombocitopenia, sem mais nada, clínica nenhuma, a chance da gente pegar um positivo num PCR vai ter que ser muito sortudo hoje em dia. Eu falo assim. Mas vamos pensar no mundo ideal, né? A gente fazer as sorologias com PCR aí e com coleta de outras amostras, tá? Não só de sangue periférico. Então, excluir, fazer... Dá pra gente também fazer logo na clínica, se você tiver, então, o 4DX, que é o que a gente tem lá, né? Então... O padrão que a gente faz, só para ficar bem claro, o padrão que a gente faz é o seguinte, o que eu vejo. E aí, na maioria dos casos, me corrija se eu estiver errado. Chegou com um quadro de, sei lá, prostração, fez exame de sangue, deu trombocitopenia. Aí vai fazer uma sorologia e um PCR, por exemplo, né, de sangue. E aí depois, com a piora do quadro, vai realizando as outras amostras. Mas esse não é o mundo ideal. Então, vamos falar o mundo ideal. O que a gente quer para esses casos? Então, tá. Eu faria a sorologia quantitativa e a qualitativa, tá? E conversaria sobre o PCR. Hoje em dia, tutores topam. Talvez não de medula, mas você falando pra ele, pode ser que dê negativo a gente coletando só de sangue periférico, que acho que o tutor ainda tem medo de coletar medula, que é algo muito rápido, a gente manda. E aí eu tô falando do mundo perfeito, positivo alguma coisa. Aí negativou. Aí você começa a pensar em TIM, mas você precisa coletar medula, não tem jeito. Né? Então, assim, às vezes você tenta entrar com tratamento, pensando na clínica. E aí você vai acompanhando. Se o tutor aceitar coletar da medula, já coleta. A gente já coleta. E já manda PCR. A chance da gente ter um positivo é maior. Mas, assim, eu já tive pacientes que negativou em tudo. Eu entrei com tratamento, mas tinha anemia também. Eu entrei com tratamento e melhorou. E como que eu explico isso? Entendeu? Eu acho que ainda tem uma questão, assim, só fazendo uma observação. A gente tem um transporte, né, da nossa amostra para chegar até São Paulo. Então, assim, eu não sei o que pode acontecer até lá. Por mais que eu tenho certeza que tudo é muito cuidado, né? Mas tem tudo isso, né? Tem todo esse tempo aí. Então, eu penso, sim, que da clínica até a outra existe um caminho. Então, eu acho que isso também pode vir a trazer alguns falsos negativos aí pra gente, tá? Mas a gente lida com a clínica soberana sempre. Não vai ter jeito. Mas é importante porque quando a gente pensa nessas possibilidades de dar negativo, por exemplo, às vezes a gente se limita e deixa de fazer o exame já pensando nessa possibilidade, né? Então, é importante a gente ter o mundo ideal e deixar isso padronizado, é isso que falta. Então, o mundo ideal é sorologia qualitativa, quantitativa, PCR, e aí depois, se precisar, partir para uma amostra de medula também. Sim. É que assim, a gente sabe, hoje estão chegando outros hemoparasitas além só da Ehrlichia, né? Então, assim, Rangel a gente não tinha aqui ainda. Dizem que hepatosum também não. Mas a gente pega. Eu acho que qual que é a maior questão? A gente não está diagnosticando. Então, muitas vezes, eu acho que a gente não vai num tratamento tão certeiro por não fechar diagnóstico, sabe? Mas eu acho que não é porque a gente não quer, muitas vezes. É por falta de possibilidade mesmo, sabe? E por tudo isso. Mas eu acho que a gente vai ter um mundo ideal aí um dia ainda, sabe? Uma vacina para a Ehrlichia seria o mundo ideal, né? Nossa, será? Lívia, então, a Ehrlichia é um assunto que é importante para nós, né? Na medicina veterinária. Tá acabando nosso tempo já, falta 5, 10 minutinhos aqui. Então, a gente ia falar sobre leishmania hoje. Vamos deixar para um próximo episódio. Sim, eu sei que leishmania você gosta muito. Eu vou ficar 2 horas aqui. E é importante, né? Vamos falar só sobre leishmania no próximo episódio, porque é um assunto que é
ainda é pouco aqui difundido na nossa região. Tem Dirofilária também, então a gente pode falar sobre os dois. Dirofilária e Leishmania no próximo Sim. episódio, tá bom? Sim. Então vamos continuar na Ehrlichia, mais esses 5, 10 minutinhos aqui. Como você vê uma piora da Ehrlichia em quanto tempo? Então, existe uma divisão de aguda, subclínica e crônica ainda, e quando evolui para uma hipoplasia, aplasia de medula, se isso tem um padrão ou se isso é individual de cada animal? É muito individual, assim. Eu pegava muitas Ehrlichias antes. E eu não sei se é o tempo, se a doxiciclina não tá fazendo tanto efeito mais. Eu pegava muitas, e pra eu te falar, o tanto de Ehrlichia que causava anemia hemolítica imunomediada que eu peguei na residência, olha que eu pegava pelo menos, todos os residentes. Eles podem depois me corrigir, mas eu acho que quando a gente tava na clínica, normalmente em 3, pelo menos todo mundo pegava pegava umas 4, 5. Assim, fazendo mais ou menos, sabe? No dia, se a gente fosse muito sortudo de conseguir fazer teste rápido, sabe? Mas hoje, lá na BM, a gente já pega uns quadros muito crônicos. E assim, o que eu mais pego é o tutor que vira pra mim e fala: ele nunca pegou carrapato. Aí vai eu falar. Entendeu? Sim. Então, vamos deixar isso claro? Vamos deixar isso claro que se o tutor não viu o carrapato, não quer dizer que ele não tem Ehrlichia? Assim, a gente usando métodos para repelência, tanto coleira, eu gosto muito de coleira, né? Ou os comprimidos, que hoje em dia são as melhores moléculas, nada é 100%, né? Então, assim, se um carrapato picou, aquele infectado ficou o tempo suficiente ali, e ele foi embora. E assim, o tutor às vezes não vai ver, sabe? Ou às vezes o filho tirou e não contou. Então tem tanta coisa. E assim, o que a gente mais atende lá é isso. E para eu poder convencer... E eu demorei para entender de como convencer eles a fazer o exame, porque eles falavam: não vou fazer porque ele não tem carrapato. Entendeu? Mas o Denis, não é? Foi meu R2. Não é que ele não tem, né? Ele fica no ambiente. Ele só vai para se alimentar e volta para casinha dele. Ele vai passar muito mais tempo no paciente, um carrapato, do que no ambiente. Vai passar mais no paciente. Mas um paciente que usa um repelente que teve uma falha, por exemplo, ele não vai ficar lá. Entendeu? Entendi. E aí, o Denis, ele falou assim pra mim um dia. Eu achei que fosse ao contrário, viu? Achei que fosse mais no ambiente do que no animal. Não, é que depende do quanto, né? Tem aquele rolê de um monte de carrapato. Ah, sim. Infestação. 95% no ambiente, 5% no animal, gente. Entendi. O Denis, ele falou assim pra mim: todo paciente que você atender em Ribeirão, ele só não vai ter Ehrlichia se você provar que ele não tem. Então, assim, aqui é assim, eu aprendi assim. Mas e o que a gente pega hoje são pacientes já... Aí, o que acontece? Ele nunca viu carrapato, né? Então, a gente vai achar sem querer. Ou porque ele tem uma outra doença, aconteceu alguma coisa, o paciente não ficou muito bem. Então, vai ser sem querer. E qual que é o seu poder de convencimento ou a sua autoridade em convencer o tutor a fazer os exames para o animal que ele acha que não teve carrapato? Então, você precisa criar um vínculo muito rápido ali. E você mostrar para ele de que você precisa tentar fazer esse diagnóstico diferencial, por mais remoto que seja, porque senão esse paciente pode piorar, sabe? Então, acho que você acaba pegando mais nisso, né? O tutor que tá ali, ele vê aquele cachorro como filho, na maioria das vezes. Então, eu acho que a gente vai para esse lado. E você explicando, eu acho que mostrando, às vezes eu pego folha e saio desenhando para eles... Eu acho que é isso, assim. Lógico que vai de cada tutor, sabe? Vai ter tutor que não... vai ser muito mais difícil que outros. Mas eu não sei se eu fui aprendendo nos tapas mesmo. Porque, assim... Porque eu vi que realmente lá a gente atende muita hemoparasitose. Muita. E eu achava que não. Que a gente não ia. Eu achava que eu nunca ia tratar uma Ehrlichia lá. Mas, oxe, que eu trato. Só que a gente trata elas, assim, já... muito mais... A gente já chegou a ficar internado com
2, 3 pacientes com anemia hemolítica imediata, sabe? Então, hoje em dia, lá, se eu pego uma erlíquia, eu tenho muito mais medo do que antigamente. Sim. Porque eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se realmente esses pacientes já vêm ali crônico, sabe? Ou pegaram há muito tempo. Hoje tem algumas discussões, mas nada ainda comprovado, de que pode ser que a gente não faça cura parasitêmica completa de hemoparasitose. Pode ser que a gente consiga diminuir carga parasitária, porque explicaria muitas coisas, sabe? Então, aí tá rolando estudos para tentar entender. Mas existe ainda essa possibilidade da gente ter erlíquias crônicas, porque a gente trata, obviamente, mas a gente diminui parasitemia, né? Acredito que esse é um ponto importante a ser analisado. E outro ponto importante, às vezes, porque esse padrão talvez tenha vindo mais depois dos carrapaticidas. Então, é outro ponto a ser estudado também. Eu acho interessante. Então, para todo mundo ver, primeiro eu queria deixar aqui uma dica, né? Então, você é de Ribeirão, faça o teste para ter certeza que o seu animal não tenha doença do carrapato, erliquiose. Então, é um assunto que tem muita discussão. Você viu que a gente discutiu muita coisa. Existem inúmeras possibilidades, né, para todas essas doenças. E é realmente um desafio, né? Com essa conversa de hoje, eu vi que o desafio é ainda maior. Porque realmente não é fácil decidir o momento do exame, o material a ser coletado no momento correto. Né? Então, fazendo uma abordagem de tudo que a gente falou hoje sobre esse desafio que todo médico veterinário tem. Né? Como, de uma forma geral, como que eles podem decidir sobre o momento exato, o exame exato? Qual que é a dica que você deixa para todo médico veterinário aqui? Eu acho que a gente pensar na clínica, né? Então, um paciente com sinal neurológico, o que é mais fácil de eu achar? O agente num líquor, por exemplo. Um paciente com anemia, com questões hematológicas, mais fácil achar em medula. Às vezes, um paciente muito agudo, eu posso achar em sangue periférico, né? Então, assim, eu acho que a gente olhar para aquele paciente, ver qual o sinal clínico ele está tendo no momento, para a gente tomar as atitudes, escolher a amostra correta, sabe? Se a gente puder pedir a maior parte do exame possível, então uma sorologia, um PCR, ótimo. Mas se você tá ali no caminho, pede sorologia, positivou, tenta pedir um PCR, explica pro tutor que anticorpo não significa doença, que muitas vezes ele vai entender. E se ele puder, ele vai fazer, sabe? Mas escolha da amostra é muito importante. Então, olha a clínica do paciente para escolher a amostra, sabe? E aí você vai caminhando, que é um caminho longo a percorrer, né? Show. Bem, eu acho que depois dessa conversa de hoje, eu vi que a gente precisa e tem a necessidade de falar de cada doença de forma individual. Então, essa foi uma abordagem geral de doenças infecciosas. E aqui eu prometo para vocês que a gente vai começar a abordar individualmente cada doença para poder ficar mais fácil e poder ficar mais claro. Tá? Eu acho que essa conversa é importante para estudante de medicina veterinária. Sim. Que vai sair. De uma certa forma, a gente vai contribuir com eles. E para médico veterinário também, para conseguir mudar um pouco a abordagem. Tá? Então, eu queria te agradecer por hoje. Foi rápido, né? A gente veio aqui. Queria agradecer o pessoal que abriu antes das 7 para nós. Valeu, Vitão. E aí, daqui para frente, a gente vai começar a abordar cada doença individualmente. E ficar mais claro isso para todo mundo, tá? Obrigado, viu, Lívia? Obrigada, Bruno.